E estamos de volta com o BBcast, seu podcast de automobilismo e outras nerds. No episódio de hoje vamos falar sobre o GP do Brasil, o GP de São Paulo, apesar que a Fórmula 1 usa a hashtag GP do Brasil, a prefeitura usa o GP de São Paulo. Enfim, o GP dos mastros do prefeito que sumiu durante o apagão. E aqui comigo está a Débora Santos Almeida. Bem-vinda, Débora. Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do BBcast. E nesse episódio saiba como fugir de um tornado. Exatamente, tivemos um tornado ali no GP do Brasil, né? Aquela alegria, vaca voando, espetinho para um lado, cerveja pro outro. Que bom que não levaram nenhum touro, né? Exatamente, era um perigo. Olha só. Bom, mas antes de prosseguirmos, agradecer a todo mundo aí que esteve lá no Setor A, que encontrou com a gente, foi muito bacana. Obrigado mesmo aos apoiadores, né? Lembrando dos apoiadores aí que auxiliam o Boletim do Paddock através do financiamento coletivo e contínuo do Apoies e também por meio do membro do canal do BP no YouTube. Por enquanto só tem um. Um já dá trabalho, né? Não vamos multiplicar isso não. E também gostaria de lembrar vocês sobre o nosso link da Amazon. Nesse mês agora com a Black Friday acontecendo, né, no final do mês de novembro, utilize o nosso link se você for comprar qualquer produto por lá. A gente acaba recebendo uma pequena comissão, mas isso também ajuda a manter aqui o projeto. O link vai estar disponível tanto no nosso post do podcast como no nosso site. E ao longo da Black Friday a gente também vai compartilhar alguns links de promoções. Lembrando que agora o BP também tem uma página de influencer lá na Amazon, em que a gente já separou alguns livros, alguns itens de Fórmula 1. Mas eu também pretendo, durante a Black Friday e nessas próximas semanas em que a Amazon sempre faz um esquenta Black Friday, que é uma coisa muito louca, né? Eu vou ir colocando alguns produtos também lá na nossa página, como alguns livros, algumas outras coisas que a gente acha legal. Eu particularmente gosto muito de livro de romance também, livro de ficção científica, então vou entuchar lá mesmo. Exatamente, lembrando também que segue a nossa parceria, nosso collab lá com a Fórmula 1 da Mari Molinari. Tem link nas publicações do BP, a gente sempre está compartilhando nas redes sociais os produtinhos da lojinha dela, então acompanhe e acesse. A lojinha é muito bacana, produtos de alta qualidade. Nós vimos bastante gente lá em Interlagos usando as camisas, os bonés, então foi muito legal ver esse engajamento da galera em ajudar a Mari nas vendas. Bom, Débora, acho que assim, teve uma notícia que saiu no meio do... Acho que só pra galera saber, o GP do Brasil ali na quarta-feira, eu e a Débora, a gente tivemos alguns afazeres, né? Ela foi no Instituto Ayrton Senna pro lançamento de mais 2 cabeçonas do Ayrton Senna, no caso 3. São estátuas, né? Igual aquela cabeçona que tem no setor A. E posso falar? Pode. Eles fizeram agora uma edição de colecionador, né? Então se você tiver aí um dinheiro muito bom... 14 mil, 4 mil. 14 mil, 5 mil, aí você consegue pegar as 2 menores cabeças, a outra você precisa mandar um e-mail aí pra poder saber quanto que vai ser. Essa daí não tem informações. Mas o cabeção do Senna, né, foi reproduzido aí em uma peça menor. Vários fãs do Senna. Tem uma galera que gosta muito, né, Rubens? Eu tenho medo do que a pessoa vai fazer com a cabeça do Senna em casa. Ai, gente, eu nem tenho lugar pra pôr um negócio desse, entendeu? Acho que assim, é um objeto muito caro. Se eu tivesse um escritório, se o BP tivesse um escritório, tudo bem eu botar um cabeção do Senna, mas assim, espero que os fãs que pediram isso, né, tenham dinheiro pra poder desembolsar. Até porque na hora lá, assim, em off, eu tava conversando com as meninas, eu pensei, muito legal essa ideia, mas o que tá acessível para o meu bolso ultimamente é um Funko. Então se der pra fazer um cabeção do Senna em formato de Funko, pode ser que eu compre. Lembrando que lá no perfil do Jamilton, no Twitter, né, também no Instagram, você concorre a um Funko do Lewis Hamilton, né? Então aí a gente conheceu a Thor, já conhecia na verdade o Thor e a Gui, já fomos na feira, tomamos caldo de cana com eles, tudo mais, já saímos, fizemos várias coisas. E essa eu acho muito bacana o trabalho que o Gui faz com o Jamilton, né? O perfil dele lá no Twitter, eu não vou chamar aquela rede social de X nem a pau. Desculpa, Elon Musk. Mas... Então, nas redes sociais do BP a gente compartilhou, vão lá, participem do sorteio, é bem interessante, sigam ele também.
Bom, aí voltando, né? Negócio de cabeção, barrigada. né? Barrigada bonita. A Débora foi lá no Instituto Ayrton Senna, aí come, bebe, né? Foi mesmo. Tá no A ar-condicionado. comida tava boa. Tá viu? com várias pessoas bonitas. E eu tô aonde? Inaugurando os mastros do prefeito. No vergalhão do prefeito. No vergalhão do prefeito. Eu lá, ó. Sentindo a rigidez desse filho da mãe, né? Que esqueceu Ai, que de São evento. Paulo. Não, eu acho ótimo. Cara, eu olhava aquele vergalhão, eu olhava aqueles maços, eu falava, gente, vai dar muita merda isso. Vai dar muita merda isso. Porque assim, ele é um ponto importante do que a gente vai conversar hoje na live também. Porque na live a gente vai ter a participação da Rafa e se der tudo certo também do South Africa, a gente vai comentar bastante sobre o que aconteceu no final de semana do GP do Brasil. Hoje vai ser sobre a corrida, mais um pouquinho de... Cara, Experiência, né, também. os vergalhões. Foi dantesco. E aí, à tarde, a gente foi na coletiva do Lewis Hamilton, né? Lewis Hamilton e Jorjão da Massa. Não aconteceu nada, gente. Foi triste. Acho que dessa vez, acho que foi das coletivas do Hamilton mais meio... É que assim, essa coletiva foi muito mais pra poder agradar o pessoal da Petronas, né? Do que pra poder realmente, tipo, ter os pilotos, né? Antes era algo que era exclusivo com o Hamilton, agora eles também já colocaram o Russell. E acho que é muito por conta dessa coisa, tipo, em algum momento o Hamilton vai deixar a categoria, né? Então, por enquanto é o Russell, que aí é o próximo piloto que a Mercedes vai explorar nessa questão de imagem, né? Enfim. Mas aí perguntaram algumas coisas lá. Mas acho que o mais interessante foi a questão da F1 Academy, do quanto que era importante a diversidade, né, no esporte, essas coisas. Mas assim, foi uma coletiva bem... meio meh, só que ali eu acho que tem um ponto que é interessante de destacar, porque na quarta-feira a gente tinha saído de lá um pouco otimista com relação ao desempenho da Mercedes, né? Porque ficaram falando tanto da Mercedes, do quanto que era legal correr no Brasil, dos resultados que eles tinham tido no Brasil nos últimos anos, da vitória que o Russell teve, né, na sprint, na corrida principal do ano passado. Então parecia que assim, tipo, eles estavam vindo com tudo pra poder correr, mas o final de semana mostrou outra coisa. Exato, triste, lamentável, mas foi o fim de semana da Mercedes. E aí a gente viu Botinha, a gente viu Kaká, e foi isso. Não, a gente viu o Dan, viu o Lucas Santock, viu o Estagiário, viu uma galerinha bem bacana aí. A gente encontrou a Bruna Limateia, a Bárbara Mendonça, a Bruna Rodrigues, a Isa. São pessoas sensacionais aí que quando tem GP do Brasil é legal que a gente vai encontrando, vai matando a saudade. Eu acho muito legal essas épocas de evento, assim, de automobilismo, né? Porque se vocês estiverem escutando umas patinhas, é que a nossa gata tá um pouco incomodada com o calor. Mas acho legal encontrar com as pessoas, né? Mas também é uma época do ano que eu vejo mais o prefeito do que a cara do Rubens. Exatamente. E aí não é uma cara muito agradável. Na terça-feira você teve o lançamento pela terceira vez do E-Prix de São Paulo. Do E-Prix de São Paulo, né? Terceira vez lançado aí mais uma vez, os ingressos já estão à venda. Mas queria dizer, galera, que os eventos da Fórmula E pra mim são maravilhosos. Não pelo que acontece ali, pelo que é gravado. Até vai sair matéria esses próximos dias aí sobre a Fórmula E no BP. Mas o que eu gosto realmente é de conversar com o Sérgio Sete Câmara em off. Ele é a melhor pessoa, cara. Quando ele já conhece você e ele tá à vontade, nossa, gente, é a melhor pessoa pra você perguntar coisas em off. Pena que assim, não vou poder compartilhar com vocês. Bom, a gente deu essa barrigada agora, essa volta, né? E eu tava pensando, que horas que eu vou conseguir voltar pra pauta? E a Débora conseguiu. Teve o lançamento do E-Prix de São Paulo e já na sexta-feira, enquanto estávamos nós lá no Autódromo de Interlagos, teve a confirmação de Interlagos renovado até 2030, né? A Fórmula 1 renovou. Mas foi engraçado que saiu a notícia, né? Eu olhei assim e falei, nossa, gente, olha, Interlagos renovou até 2030. Ô, amigo, traz uma cerveja aí. Aí já tomamos uma cerveja, todo mundo esqueceu, passou batido. Cara, eu não entendi porque renovaram, colocaram na sexta. Eles poderiam ter anunciado ou mais tarde ou na quinta, né? Mas na sexta, cara, quem tava no autódromo, eu pelo menos, eu vi a Débora sentando bonitinha, né? Fazendo a notinha do BP, compartilhando nas redes sociais. Eu tava querendo beber, conversar com o Valese, conversar com a Rafaela, com o Salaf, com a galera, com a Ju. Eu acho que assim, né? Veio essa renovação e foi importante também ela vir na sexta de manhã, né? Porque se tivesse deixado um pouquinho mais
Né, pelo menos em São Paulo, ninguém ia saber que renovou, porque ia ficar sem luz, né? Não estávamos preocupados muito com isso. Mas eu acho... Eu já falei isso algumas vezes aqui no BP, já falei até lá no Twitter, né? Que eu acho muito engraçado quando tem essas renovações de tipo, mais 1000 anos. Ah, mas só 7 aninhos, não é tanto assim. Agora... Não, renovaram por mais 5, né? Porque era até 2025. Então, quem foi que renovou até 2035? Canadá? Agora vai me fugir a cabeça. Austrália. Mas enfim, Catar tá aí, vai ficar 10 anos, essas coisas. Eu acho muito bizarro, assim, quando tem essas renovações grandes que eu fico... Eu juro, gente, é sério, eu juro pra vocês. Eu sempre pensei, será que eu vou estar viva? E assim, são só mais 7 anos, como o Rubens disse, né? Alugar uma casa e fazer um contrato de aluguel de 5 anos é desesperador. Imagina alugar fazer um evento, não. Não, e assim, pelo andar da carruagem, né? Que a gente também não vai mencionar isso aqui, mas só contando em off, é que, pô, cara, esse GP do Brasil foi sofrido, bicho. Foi sofrido, viu? Não, olha, pra poder chegar no domingo, a gente teve uma peleja, viu? Então depois a gente conta aqui o que aconteceu no sábado, que chegou um momento que a gente pensou... Era uma vez uma Enterprise que a Débora tinha de miniatura que nosso gato derrubou. Mas foi assim também, foi o tombo do final de semana. Eu juro que teve um momento assim no sábado que eu pensei, o que eu tô fazendo da minha vida? Se eu colocar o ingresso de domingo pra vender agora, será que eu consigo? No domingo, ali na metade da corrida, a gente tava nessa, né? Será que dá tempo de sair e vender? Nossa. Mas... E aí, gente, vamos lá, né? Sexta-feira, treino livre, bulhufas, né? Cara, foi um treino livre bem... Assim, em questão de pista, né? Foi movimentado. Mas não dizia porra nenhuma, porque, tipo, os caras usaram... Tsunoda liderou. A Tsunoda liderou, os caras usaram pneu... Não desfazendo do Tsunoda, mas pra vocês verem como nenhum é Ninguém tava interessado. Ninguém tava interessado realmente em fazer volta rápida naquele treino. Aí usaram pneu duro no começo da sessão, assim, mais da metade da sessão, né? Isso me deu um otimismo. Eu sabia que não ia usar esse pneu. Não, eu já sabia. Sim, quando você fez o post de pneus, você ainda até falou que a gente sempre pergunta, você qual foi a escolha, o que você acha? Você falou, olha, escolher colocar uma gama de pneus duros que é impossível de usar em Interlagos, não compensa, não tem degradação. Eles usam a gama intermediária aqui, que tem, óbvio, tem um pneu duro sempre, né? Mas, seguindo o que foi trabalhado nos últimos anos, é uma corrida que geralmente eles fazem 2 paradas, porque é um circuito curto, tem uma certa degradação do pneu, mas o pneu duro não é usado. Ano passado a gente teve 2 pilotos só que usaram pneus duros por um curto espaço de tempo. Então, por isso que eu fiquei otimista, porque eu falei, cara, se eles estão usando pneu duro no treino, vai sobrar médio e macio pra corrida e para as sprints, pô, vai ser uma corrida muito movimentada, né? Mas aí também minha cabeça não pensou, se todos estiverem com o mesmo composto, não muda porcaria nenhuma. Não muda. E assim, também a configuração da classificação da sprint, né? Já é meio que você salvar os pneus médios, porque você tem que usar no Q1 e no Q2. E depois no Q3 usar pneu macio. Então já tem essa coisa de você precisar preservar pneu. E era uma corrida que todo mundo, tipo, já tava... Gente, Interlagos já tá há 50 anos no calendário. A maioria das equipes ali tá super vacinada em correr em Interlagos. Então, tipo, não tem muita surpresa, assim. E em questão de pneu, eu já imaginava que ia ser a mesma cartilha do que tinha sido no ano passado. Eu acho que assim, disso não tem muito o que discutir. Vamos pra classificação, né? Que foi na sexta-feira à tarde, que foi o caos, né? Porque, vale dizer, o legal da classificação foi que começou com o festival de trollagem do Valese, né? Ai, foi ótimo. Que, assim, Interlagos, gente, tem hora que sim, que realmente passa uma nuvem muito pesada, que você sente que vai chover, a galera vai pondo capa. Cai 2 gotas na cabeça das pessoas. Quem usa capa que nem a gente, que é essa que dá retornável, vamos pôr assim, reutilizável, tudo bem, mas cara, os caras que colocam aquela capinha que é de plástico de sacola, mano, é sensacional, cara. E aí o Valese fica incentivando. Pô, aí tinha o cara com a mochila querendo. Mano, o cara com a mochila querendo colocar a capa que era menor que ele. E aí o Emílio fica com energia acumulada de 1 ano, que ele tá congelado. Aí, enfim, aí teve, né? Todo mundo ali, a gente falou. Não, o pessoal ficou. Não, pera, o pessoal ficou agitando. A pessoa colocar a capa, o pessoal colocou. Aí não veio a chuva.
Aí deu aquela... Nossa, foi muito engraçado do Q1 pro Q2 deu uma abertura, né, no clima, assim, falou, acho que não vai chover mais. E aí o pessoal tirou aquela capa que já... Você tira ela, fica lascada, não dá pra você pôr de novo. Aí o Armagedon veio. Aí o Armagedon veio, porque quando terminou o Q2, a tempestade tava nas nossas costas. E como a gente fica num barranco, aquela escadaria é um barranco, ou arquibancada, a gente não vê o que tava vindo atrás. Quando começou a dar a volta, que o Piastri rodou e o Pérez ainda tava mais atrás, eu falei, ferrou. Eles vão pegar a tempestade e eles vão conseguir voltar pra pista. Ferrou de vez, Piastri se fudeu. Para as pistas, para os boxes mesmo, tô errando. O Pérez eu queria, né? Diga-se de passagem, né? Seria interessante. Ai, gente, foi muito engraçado porque assim, do Q1 pro Q2 teve uma nuvem um pouco mais pesada que cruzou a pista, né? A gente viu ela literalmente cruzando a pista. Que foi quando depois o pessoal que tava no G falou, né? Que ali na reta oposta tinha dado uma chuviscada, né? Tinha sido algo muito rápido. Mas essa nuvem cruzou a pista. Só que você olhava, tipo, pra Interlagos, pra frente, pelo menos onde a gente tava olhando, não dava pra ver nada. Não tava escuro. Tava assim, tipo, você via as nuvens se movimentando mais e começando a aglomerar. Mas nada que nem foi. Aí, depois, né, o Mauro me mandou mensagem, né, pra gente perguntando se tá tudo bem, não sei o que, a gente começou a conversar. Aí ele falou... Contextualizando, né, o Mauro tava... Nossa, coitado, ele tava muito preocupado com a Ju e do sogro, né? Eu acho que ele tava mais preocupado com o sogro, desculpa, Ju. Eu acho que ele tava mais preocupado com o sogro. Aí ele me mandou mensagem perguntando, né, como a gente tava. Demorei pra poder responder. Manda mensagem, né? Manda mensagem. Tu me ignora. E aí eu falei, não, a gente nem viu, na verdade, que o negócio tava feio. Ele falou, do Q2 pro Q3 eles mostraram no horizonte o setor A e tava muito escuro já. Aí beleza, né? Ontem, a gente tá gravando podcast agora na quarta-feira à noite, porque foi o único dia que a gente conseguiu ter um pouco mais de energia pra gravar. Literalmente. E aí, a gente foi assistir, né, as coisas porque assim, você tá no autódromo, você assiste. Mas gostaria também de deixar uma crítica aqui para o nosso querido prefeito, que porra, cara, tu gasta dinheiro em 3 mastros do inferno e não consegue colocar um telão no setor A, bicho? Você já viu o tamanho do setor A, palhaço? É gigante, cara. Nem aquele telão que tinha lá embaixo no Laranjinha, não tem mais. Puta, aquele telão do Laranjinha merda. Ajudava pra caramba. Pelo menos você via metade, né? Da tela. Não, a gente via todo. Não. Ano passado eles colocaram mais pra perto da... Mas é a porcaria que eu tô falando de Interlagos, que eles estão querendo meter setor tudo quanto é lugar arquibancada. Eles tiraram o telão que era na subida dos boxes pra colocar aquele paddock premium ali. Exato. Só fica riquinho, que fica dando volta nos caminhão. Gente, procura os vídeos dos ricos dando volta no caminhão, como é legal. A gente vaiando eles, depois passava o caminhão de serviço, a gente aplaudia eles. Então, aí, né, não dá pra poder assistir a corrida. E outra crítica que eu gostaria de fazer... A gente pode fazer um podcast só criticando. Só criticando essa merda. Eu não sei porque eu gasto dinheiro com isso. E aí a gente depois fica incentivando as pessoas aí, né? Oh, Deus. Não, assim, se você nunca foi, tem essa experiência. Mas se você for mais de uma vez, repense se você quer ir de novo. Aí é masoquismo. O pior é que a gente é tudo otário. A gente fala, não vou mais e vai. Mas enfim. Aí... A gente tá caçando quem tem cartão Porto pra... Não, agora já passou o Porto, né? A gente tá caçando quem tem American Express. Quem tem American Express? Quem é que ganha 8 mil reais por mês? Para. E eu fui conferir. Tentei fazer, mas vi que não era pra minha classe. O que eu tava falando? Da merda do telão. Não tinha telão. Aí fizeram uma parceria com a dona Claro, né? Claro. Vamos ter internet da Claro aqui no coisa e valorizar quem tem celular da Claro. A merda da Vivo não pegava. Eu fiquei o final de semana inteiro. O Hamilton não tinha sinal, porque ele também tava com Vivo. Eu fiquei o final de semana inteiro. O Hamilton com celular Vivo, velho. Caçando inferno de uma internet. Porque aí teve uma hora que eu parei de atualizar o BP, parei de atualizar qualquer pessoa, porque eu não tinha internet. Então, assim, e aí... Olha, meus grandes parabéns, viu? Olha que ódio que eu fiquei, viu, esse final de semana com isso. Porque assim, os outros anos era meio capenga, era ruim, era meio manco. Você ficava...
né, devendo um pouco o celular ali, né? Mas você ainda conseguiu um sinalzinho, às vezes, pra poder postar uma coisinha, atualizar aqui, ver uma punição de ciclano, olhar pelo menos o live time, já que tiraram o telão esse ano, nem pra isso, bicho. Olha, que ódio. E aí a gente não ficou sabendo que tava vindo tempestade. Não. Gente, na hora que eu acho que foi o Pérez o último a subir a rampa. Cara, eu só senti galho e folha na cabeça. Aí eu falei, gente, corre, pega pra capar. Aí a gente subiu, aí eu pensei, fudeu. É tudo de lona, é tudo barraca, aonde que a gente vai? Árvore. É tudo árvore, eu lembrei, pô, tem o banheiro de alvenaria, vamos correr pro banheiro de alvenaria. Aí eu, como um bom companheiro cavaleiro, corri na frente e deixei a Débora pra trás. Aí depois eu voltei. Aí voltei, resgatei a Débora, a Rafa, falei, gente, meninas, entra no banheiro. Deixou mesmo, porque assim, tem uma coisa que eu estou aprendendo agora na academia, que eu deveria correr. Mas eu não sei correr. Você vai aprender. Eu ando com os perdedores, tá? Você vai aprender a correr. Aí entra no banheiro, aí tem aquela tempestade toda, aquela furdunço. Aí você vê que quando as pessoas realmente são ruins de coração. Não, Porque gente, naquela tempestade o banheiro feminino já tava lotado, porque tinha mais mulher do que homem, uma coisa até interessante no setor A. Aí os homens não queriam deixar as mulheres entrar no banheiro masculino. Aí a gente teve que brigar com os babaca que não queriam deixar as mulheres entrar pra ele deixar entrar. Aí um cara que tava com a mulher com o filho falou, não, você entra comigo, fica dentro da cabine. Na hora que entrou, alguém tinha usado o banheiro, não tinha dado descarga. A mulher começou a vomitar de nojo. Aí você vê o caos. Aí passou uns minutos, tiozinho que tá há 15 anos vendendo cerveja lá em Interlagos, saiu correndo dentro do banheiro, acabou a chuva, gritando, ai, minha caixa de isopor, minha caixa de isopor. Menos de um minuto voltou, depois ele volta com a caixa de isopor na cabeça e entra no banheiro. Aí eu só vejo o Valézio olhando assim pra gente, eu vou comprar uma cerveja dentro do banheiro. Valézio entra e compra cerveja. Eu tô de insalubre. Mas foi muito bom, velho, foi muito bom. Cara, mas foi um toró. Gente, pra vocês que vocês viram na TV, cara, assim, foi a pior tempestade que eu já peguei. A pior tempestade que eu já peguei em São Paulo, em questão, assim, já peguei tempestades muito fortes, mas foi uma tempestade que foi uma tacada só, sabe? Parece que reservou toda a tempestade só pra aquele momento, né? Tanto que vocês estão vendo pela televisão aí que São Paulo tá tendo apagão, tem bairros. O Emílio mesmo, eu tô brincando, ele voltou à luz hoje na casa dele. Já dá pra ir congelar ele falando isso. Agora já dá. Mas é até interessante porque, assim, na quinta-feira, quando a gente chegou em casa, eu tava com a localização de Interlagos salva no meu celular pra poder ver a questão de temperatura, essas coisas, né? E aí meu celular chegou um alerta na quinta-feira à noite, falando que Você não achou que ia ser zoeira, que tava errado, né? Por causa da rajada de vento. Não, eu até comentei, né, isso, mas foi assim, veio um alerta no meu celular falando, olha, essa região tem condição de ter tempestades, alagamentos, tudo, tipo, tome cuidado no final da tarde, não sei o quê. E aí tinha, atenção, alertas de rajada a 100 km por hora. E eu falei, cara, se der uma rajada de 100 km por hora, os carros de Fórmula 1 não vai... O problema não era a tempestade mais, o problema era o vento, né? Não tem como um carro de Fórmula 1 andar nessas condições, né? Se com 2 km de vento no Bahrein eles já estão xingando e falando, o carro tá escapando aqui. Aí botaram, né, talvez todo esse vento aí eu falei, acho que nem vai ter sessão. E aí, no final das contas, né, realmente, tipo, ventou demais. Nossa, acho que o que mais assustou foi o fato de ter ficado escuro muito rápido, porque realmente... Nossa, escureceu muito. Parecia que tinha virado noite, assim. Foi um negócio absurdo. E o vento que veio de uma vez e começou a levar muita sujeira pra pista, né? E revendo as imagens que a gente pegou pra poder assistir, e essa parte da classificação a gente assistiu inteiro pra poder ver o que tinha acontecido. Olha, e pra ver o take da Tori também. Também, mas, assim, os comentários do Giafone nessas partes foi, ó... O cara quando conhece Interlagos... Ai, muito bom, cara. Ele fez uns comentários, tipo, vixe... Mas foi o que eu falei. O que eu acreditei de eles terem suspendido, assim, na hora que começou a escurecer, que eles já deram a bandeira vermelha, já cancelou, foi a participação do Burt, que o Burt, cara, o cara além de correr direto em Interlagos até ele se aposentar, ele tá comentando sempre, cara, quem frequenta Interlagos sabe, ficou escuro, próximo, ali abaixo, na Guarapiranga, vai chover em Interlagos, não tem como.
Aí, quando a gente viu as imagens, tipo, que tá o helicóptero, que acho que foi o último take do helicóptero. O helicóptero foi pra Diadema, filho. Foi embora? Foi pousar em Diadema, Não, ele mostrando assim... Gente, não era uma nuvem, era um paredão que veio andando, né? Parecia o... Como é que é o nome do filme lá? Independence Day. Quando os ETs chegam. Eu quase que abri o cartaz que nem a menina lá. Tragam Elvis Presley de volta, né? Mas daí eu abri o cartaz. Tragam Senna de volta. Pra ele parar com essa coisa de ficar fazendo homenagem pra ele toda hora. Ai, gente, foi assustador, assim. Mas sexta-feira foi gostoso. Depois a gente foi tomar um... Foi gostoso porque assim, né? Acabou ali, aí a gente ficou aquela coisa, o que a gente vai fazer? E não sei o quê. Aí conseguimos sair de Interlagos quase 3 horas depois, né? De tudo acontecer. Fomos jantar e... Fomos jantar, eu e a Rafa ainda fomos em um shows, né? Voltamos para casa. Aí estamos eu e a Rafaela voltando para casa. O Rubens dá uma ótima notícia, porque depois de se foder em Interlagos, e de tomar chuva, e de ir para o show... E estar que nem a parmegiana, aí eu recebo a mensagem de não tem energia em casa e não vai dar pra tomar banho. E não tinha internet, 4G. Que bom. Eu, como os maias, como os incas, mandou um SMS. Mandei SMS. Mas assim, mandou SMS, não tinha sinal, foi... Enfim, agora voltando pra cuidar. Aí sábado. Tem a classificação pra sprint, né, que é... Pra mim é classificação de sprint, não é aquele sprint out, shout lá, eu acho que digo. Ai, gente, pelo amor de Deus, velho. Fórmula 1 já tá falando que vai mudar o formato de novo da sprint, gente. Puta que pariu. Povo indeciso, sabe? Falta alguém... Não dá pra fazer uma estatística, né? Decente da sprint. Não, cara, não existe estatística da sprint. Não, aqui tem que o Piastri é um dos que mais pontuou, né? O Norris. Não, Verstappen. Não, um dos que mais pontuou. Não, foi o Carlos. Depois Carlos. Do Verstappen e do Pérez. É o Carlos. Carlos Sainz, ó. Primeiro piloto da Ferrari, hein? Nunca errou em Interlagos, diga-se de passagem. Mas vamos lá. Não teve chuva. Classificação, Lando fez pole. Iludiu uma galera. Cara, eu lembro até agora do Felipe, do calendário da F1 e apoiador do BP, comemorando, mó felizão. E eu assim, cara... Vai ser igual o Leclerc em Austin, mano. Não vai chegar no S do Senna. O Lando Norris vai sair tão atordoado da largada que não vai fazer um S, vai fazer uma C cedilha ali. E foi o que aconteceu, né? Gente, o carro da Red Bull é meio que imbatível, né? Assim, deu meio que uma sorte de fazer aquela volta na classificação da sprint. Acho que até porque, tipo, o Q3, né, mais rápido, é mais intenso, assim, de você acertar o carro, né, pra poder encaixar uma boa volta. Tava perdendo muito a traseira do carro no final da reta oposta. Ele e o Hamilton. E o Verstappen também passou o final de semana, assim, tirando a sexta-feira, que realmente tinha ventado muito, né, ele passou meio que o fim de semana falando, tipo, da questão dos ventos em Interlagos, né, porque afetava muito o carro da Red Bull, então eles estavam, tipo, meio que sambando mesmo na pista. Então veio a pole, mas assim, tipo, você espera que vai ter a largada e não vai acontecer muita coisa. E o lado que o Norris estava largando, né, é o lado mais frio da pista por conta da arquibancada do setor B e M, né, que faz aquela sombra para a pista, já não era muito favorável para ele. E o Verstappen tava meio que largando do lado que é mais favorável ali em Interlagos para você fazer a curva, né? Mas foi uma briga intensa. Assim, cara, eu discordo totalmente da galera que fala que o Norris não briga por posição. Porque, cara, desculpa, a McLaren não tem carro pra brigar. Até vi jornalistas falando, hoje o carro da McLaren é compatível com o da Ferrari, da Red Bull, pra disputar a posição. Não é, cara, não é. Você olhava no traçado, a McLaren não tava rendendo de curva, chegava no miolo, ela perdia nas retas. Era um leão. No miolo era um gatinho. Não chegava perto do Red Bull. Ele xingava. Então, assim, o pessoal fala, mas o Norris não brigou por posição. Cara, vai degradar pneu à toa. É o contrário que, tipo assim, tudo bem. Na época até eu critiquei bastante o Leclerc em Baku, mas, pô, o Norris ainda muda de posição na disputa da negócio, da posição. Faz um traçado diferente. O Leclerc nem isso, né? Apesar que o Leclerc faz traçado diferente pra fora da pista, né? Já o Lando Norris, ele faz bolsa alguma coisa, mas, pô, vai ficar degradando pneu?
Depois, mais pro final da corrida, o Norris tentou, né, de novo aproximar do Verstappen, até chegou a usar o DRS, ficou ali um tempo abaixo de 600 milésimos, 500, né, mas deu estilingada de novo, porque, não tinha o pneu para poder aguentar tudo isso. Na hora que o Norris começou a render um pouco mais, também já era aquele ponto de queda do desempenho do pneu, então não tinha mais o que lutar ali. Então, assim, ele tentou ainda, né, fazer alguma coisa tipo, se o Verstappen errar, talvez eu consiga assumir a primeira posição e vencer a sprint. Mas eu acho que ele foi bem aguerrido ali em tentar pelo menos alguma coisa no final da prova. Assim, a sprint foi até... Eu acho que a sprint, comparado com a corrida por causa dos pneus, assim, e tudo mais, foi bem mais interessante. Mas ali a gente já também tava vendo que a Mercedes não ia render. Não. Ela ia chafurdar e realmente foi o que a gente viu. Que foi um destaque bem interessante. Já na sprint a gente já começou a notar foi o Tsunoda, né? Tsunoda teve um final de semana bem completo, né? Em desempenho. Foi destaque. Eu acho que assim, vou ser sincero, rivaliza muito o final de semana do Tsunoda com o do Norris e com o do Alonso. O Alonso também, depois da patifaria que foi rodada nos Estados Unidos no México, cara, o Alonso, até o próprio Stroll conseguiu um terceiro lugar na classificação, que a gente chegou a comentar, mas, cara, o Tsunoda, pelo equipamento que tem rivalizando com o Ricciardo, o Tsunoda mostra que ele não tá abalado, ele não sentiu a presença do Ricciardo ainda, não é aquele piloto que chega um cara que é maior, mais forte, um piloto que tem mais currículo, se diminui, não. O Tsunoda realmente tá brigando de igual para igual e até, descascando o Lewis Hamilton no rádio, né, pedindo punição pro Lewis Hamilton, e eles foram, né, ter chamado para investigação, com o Hamilton e o Russell, mas acabou dando em nada. O Russell foi punido, né. Gente, pra vocês verem como depois na hora que a gente chegar na corrida a gente vai comentar um pouquinho sobre como foi broxante todo final de semana e que realmente pra gente que tava na pista não foi tão gostoso assim. Eu também acho que assim, a sprint a gente teve alguns duelinhos ali no meio, né? O Alonso metido em algumas disputas, mas nem a sprint em si foi algo tão empolgante assim, né? Porque foi a pior sprint que eu já vi. Acho que, de São Paulo, sem dúvidas, essa foi a pior, né? Mas esse ano também teve umas sprint bem assim, que tipo, dá pra pôr no páreo dessa, de ter sido tão ruim quanto foi. Sim, acho que... É que nas outras, que nem as que o Piastri conseguiu vencer, Bélgica, que o Piastri ainda teve aquela jogada com a da chuva, conseguiu liderar, disputou com o Verstappen, tudo, acho que ainda foi legal por causa disso, mas tirando isso... De 6 sprints, só 2 não foram vencidas pelo Verstappen, né? Uma foi pelo Pérez, mas é um piloto da Red Bull, e a outra foi o Piastri que venceu. Vale lembrar que quando não é o Verstappen que ganha, obrigatoriamente tem que ser o Pérez. Porque, gente, eu vou ser sincero. Na TV a gente já fala que o carro da Red Bull é de outro mundo. Na pista, é surreal. Eu nunca vi um carro... Cara, Adrian Newey, cara, ele merece um altar de ouro feito pela Red Bull, pela construção desse carro. É imensamente diferenciado, sabe? Nossa, agora você falou um altar de ouro, a Red Bull podia correr uma corrida toda dourada, né? Nós, mesmo que se ela fizesse um carro todo de ouro, ela ainda ia vencer. Ia vencer. Não, eu só vou fazer um comentário rápido sobre isso. Saiu também agora, essa semana, uma matéria sobre a Red Bull, né? Falando da questão do desenvolvimento do carro, que eles estão muito à frente em questão do desenvolvimento do carro do próximo ano, e que a aerodinâmica desse próximo, do RB20, vai ser bem mais refinada, que os ventos em Interlagos e a instabilidade que o carro teve já vai ser corrigido pro próximo ano, então eles não esperam que rajadinhas de vento abalem o carro. O Verstappen vai ganhar todas as corridas. Vai ganhar todas as corridas de novo, inclusive Singapura. Vai fazer pole, vai fazer volta rápida. E aí foi até um comentário que eu fiz, né? Um comentário que eu fiz no grupo do BP, que tipo... Porra, cara, já bota o carro da Red Bull pra poder correr lá na WEC com a Toyota, porque só os dois ganham. Deixa esses dois correr junto, lá na WEC. Se parar pra pensar, nos domínios, só a Ferrari que ganhou, e justo o segundo carro, né? É verdade. Né? Só nessas condições. A Ferrari, parabéns. Parabéns. E quem ganhou?
os humilhados, que foi Carlos Sainz e Antônio Giovinazzi. Olha aí pra... E Pierre. Pierro lá. Pierre Guidi e James Calado. Meu trio favorito. Eles falaram, né? O carro vai ser corrigido e não sei o que. Eu fiquei tipo, gente, vocês vão corrigir o que nesse carro, cara? Vocês tinham que, pelo amor de Deus, vocês tinham que pegar esse projeto desse carro e jogar, assim, ó. Tipo, ó, eu vou jogar um negócio aqui, vocês saem catando o nosso projeto e aplica no carro de vocês. Ou publica faz uma pastinha no Drive, manda pras outras equipes, que pachorra, bicho, não tem nem competição, não tem nem como almejar o primeiro lugar mais. Porque a Red Bull faz questão de humilhar os outros. Humilha até o Pérez, né? Não, ela humilha mesmo. Nossa, olha. eu tinha comentado o Pérez. Aí, né, tem isso. Sim, eu tô tipo, gente... Então vamos pra corrida? Esse ano que vem, meu Deus do céu. Vamos pra corrida e a gente já começa com a humilhação, né? Humilha? Cara, eu fiquei com dó do Charles Leclerc, porque na pista a gente realmente não tinha visão de tudo que aconteceu, porque a gente... Foi assim, cadê o Leclerc? Porque o pessoal da rádio lá não acompanhou também, porque foi muito rápido, né? De repente, ele saiu da pista, bateu, ele tá voltando. Aí eu falei, bom, ele vai largar dos boxes, né? Beleza, de repente não. Aparece lá, que nem o cartaz da arte da Ferrari no meio do mato. Aí eu, caraca, velho. Aí a gente conversando, aí alguém conseguiu o rádio lá, que ele reclamou de problema hidráulico. Aí, mas todo mundo, foi cagada dele, foi cagada dele. É que problema hidráulico pode ser qualquer coisa. É subjetivo, mas aí quando a gente vai assistir a transmissão, até antes do Giafone falar que eu vi o volante dele, que o volante, dá um soco contra ele, sabe? É um movimento muito violento. Eu falei, Débora, foi realmente problema hidráulico. Cara, mano, Leclerc tinha que ter saído de São Paulo, cara. Tinha que ter ido pra Aparecida do Norte, pra Bahia. Aparecida do Norte, tinha que ter ido pra Bahia. Saía da Bahia, ia lá pro meio conversar com os índios, pegava um xamã, cara, pegava assim, cara, é sério, velho. Ia beber uma cachaça. Não, ele devia beber, cara. O Leclerc é um cara... Ele é forçado a beber. Cara, o Leclerc, o pessoal fala que ele é cabeça fraca, tudo eu discordo. Ele tem uma cabeça muito boa. Qualquer outro já tinha coringado. Ele não, cara. Pô, ele voltou de boa, cumprimentando todo mundo, os fãs. Fez um movimentinho italiano pros fãs. Cara, que... Deu dó, porque, largando em segundo lugar, largando a posição exata que a Débora falou, que é a melhor posição pra você largar. Seria a primeira vez que ele ia largar numa corrida e ia conseguir chegar na frente do Verstappen na primeira curva. Sabe o que é engraçado esse final de semana, né? Acho que foi uma redenção do Norris em Interlagos, né? Isso é sempre corrida horrível. O Norris sempre fez umas corridas péssimas aqui. Mas o Leclerc não consegue. Cara, ele bateu com o Vettel. Ele rodou ano passado também, igualzinho, no mesmo ponto. Rodou agora de novo e não fez a corrida. Tipo, nossa, cara, ele tem também, assim... Ele pode ter coisas boas, mas também tem coisas horríveis em Interlagos. Mas, assim, é o que eu comecei, a hora que a gente tava na arquibancada, eu fiquei puta. Débora, chorou de raiva. Eu chorei de ódio. Eu pedi pra cabeças rolarem ali, porque eu fiquei com muita raiva. Cara, é que tem sido um ano dele terrível, assim. E você vê o Carlos... Tipo, na maciota, conquistando o ponto e fazendo as coisas, tipo, conseguiu uma vitória. O Carlos que só queria chegar em quarto pra ir dar um pódio. O Carlos, ele só esse era o objetivo dele, né? E a minha raiva... E o Carlos é um cara que se dá bem em Interlagos, né? A minha raiva em si era porque eu tava vendo que a Ferrari ela não ia andar nada. Apesar dela ter liderado o primeiro treino livre, que foi o que o Rubens falou, né? Ninguém tava querendo fazer nada ali. Eu não tava esperando que a Ferrari andasse qualquer coisa esse final de semana. E eles também já estavam, tipo, esse final de semana Interlagos não vai rolar. E aí era aquela coisa, tipo, era só conquistar ponto que você tava esperando. Nossa, foi horrível quando o Charles rodou e não ia mais fazer a corrida. E ele deixou um caminho livre pro Norris, né? Sim. Não, assim, teve a largada, né? Aí teve a largada, o Norris pulou pra segundo, terceiro, na verdade, atrás do Hamilton, ele ultrapassou o Hamilton. Cara, as Aston Martin patinou, caiu. Safety car. Aí teve um incidente, né, com as duas Haas mais o Albon. Cara, coitado do Sawaf, velho. Coitado do Sawaf, o único fã do Albon. Cara, eu fiquei com dó do Albon, porque o final de semana das Williams estavam boas. É lógico, o Sargent não tava fazendo aquele final de semana grandioso, mas também não tava sendo ridículo, velho. Não. E é engraçado, a gente critica ele,
E até na corrida a gente viu que ele cometeu alguns erros no final de semana. Aí foi assistir a transmissão. Cara, a Williams errou a cambagem do carro dele. A dureza do amortecedor. O que acontece? Interlagos, como você tem uma variação muita de ângulo da pista, então o amortecedor não pode ficar muito duro. Também não pode ficar muito macio, senão você fica quicando que nem uma bola de basquete. Tem que ser um equilíbrio. Não! Os caras deixaram tão dura a suspensão dele que parecia que ele tava correndo com HB20. Cara, procura um vídeo. Carro de gangster em... Não, procurem vídeos da Copa HB20 Interlagos, vocês vão ver o que eu tô falando. Que eles fazem o S do Senna somente em 2 rodas. Se o piloto for bom, ele consegue até colocar uma terceira ali no chão. Então o Sargent, coitado, sexta-feira ali, o treino livre, ele tava com o pneu, com o carro assim. Ele falando no rádio, não, galera, tem uma coisa errada aqui na parte da frente. Galera, tem uma coisa errada aqui. E não sou eu. Aí voltando, né? Aí teve a bandeira vermelha, relargada. Verstappen continuou na pole. Norris conseguiu ir para segundo, se estabeleceu ali. Até esboçou uma disputa com o Verstappen, mas não precisava, o segundo lugar já bastava. Não, e depois o Verstappen falou disso, né? Ele falou que ali no começo, na segunda relargada, ele tava brigando um pouco com o carro. E o Norris realmente chegou nele, né? Chegou a vir pressionando ele. E aí ele foi tomando ciência do que o Norris estava fazendo. E aí ele tentou, tipo, encontrar um ritmo com o carro para poder se afastar do Norris. Porque ele realmente achou que o Norris ia passar ele pela forma como o Norris estava fazendo o circuito traçado. E isso que eu falo. Vai, e do visual, assim, que ele, tipo... Falou, ué, cara, como que o meu carro não tá tão na frente, né? Não, tanto que ele terminou a corrida bem perto do Norris. O Norris terminou bem próximo dele. Acho que foi 8 segundos. 8 segundos. A gente tava vendo no começo do ano 20 segundos, meia hora de vantagem. Isso foi legal. Eu tava lendo um texto do The Race falando sobre isso. Dessa proximidade dos carros, né? E que Interlagos foi a corrida que a Aston Martin ficou mais próxima da Red Bull em todo o campeonato. Então, tipo assim, no começo do ano a gente achava que era a Aston Martin que ia rivalizar com a Red Bull em desempenho e desenvolvimento, e não foi o que aconteceu, mas a Aston Martin nunca esteve tão próxima da Red Bull no início do ano como ela está agora no final. Mas você vê o motivo, né? Que até a Austin, México, eles estavam usando peças e configurações novas. Pro Brasil, eles falaram, não, volta pro começo do ano, que já não é a primeira vez que a Aston Martin faz isso, né? De resetar o carro. É muito comum muitas equipes. A Haas vive fazendo isso. Mas ela resetou tudo, voltou. E, cara, ele foi legal, assim, que casou pro Alonso se dar bem e até o Stroll, né? O Stroll correu muito bem esse final de semana. Até foi legal, porque daí agraciou as fãs dele que estavam lá no setor A. Mas foi muito bacana. Aí o que eu ia comentar sobre a questão do Norris é que, aí você vê o pessoal falando. É que, gente, eu tô meio pé com a galera que desmereceu o Norris esse final de semana. Cara, pra quem... Eu não sei como é que a pessoa tá em casa e não observa traçado que os pilotos estão fazendo. Como realmente eu ficava procurando... Gente, não tinha muita coisa pra você assistir ali, acredite. Era o Norris versus o Verstappen. Na hora que eles entravam naquele miolo que a gente não vê, eu procurava o Alonso e o Pérez. Cara, o Norris não errava. Fazia um traçado limpo. A gente não via ele corrigir o carro. O Verstappen, até na hora que ele pegou o ritmo de corrida, ele corrigiu o carro. O Norris, cara, ele repetiu o mesmo traçado. Porque assim, aí você fala, mas como é que você sabe? Como a gente vê a entrada dos boxes, a gente vê que os pilotos pisam na faixa de entrada dos boxes. O Norris, toda hora, ele passava fora. Os outros pilotos, para pegar mais velocidade, vinha pegando mais a faixa. O Norris não, o Norris ia um pouquinho mais para fora. Aí, sabe... O Carlos faz o traçado mais para dentro de Interlagos. Ele faz mais para dentro, mas só que ele abre muito pro S do Senna e já faz o S do Senna mais fechado. O Norris não, o Norris ele abre um pouquinho mais e fecha. Ele faz um pouco diferente do Carlos, mas os dois entram bem fechado e depois para abrir bastante lá embaixo. Cara, mas assim... Não, eu acho que nisso a corrida foi boa, nesse sentido, tipo, de ver o que o Norris estava fazendo. Outro que eu tava observando, Tsunoda. A Tsunoda tava um foguetinho, né? Um foguetinho e dirigindo bem, pilotando bem. Brigando ali por posição, tudo. Até o pneu do carro do Magnussen acertou ele, né? Acertou o carro dele.
Acertou o dele, acertou o do Richard. E foi o carro do Tsunoda que mandou o pneu pro carro do Ricardo e acabou danificando o carro do Ricardo. Mario Kart, né? Mario Kart. Mas também teve um resultado muito bom. Eu queria fazer 2 comentários. Esse da Aston Martin. O Rubens falou, né, que a Aston Martin resetou o carro. E ali em Austin, eles tinham levado um pacote grande pro carro. Mas principalmente a mudança tinha sido no assoalho. E o que levou a equipe a desistir, botar os carros para poder largar do pit lane, a mudar ali a configuração. Eles observaram que pro lado de desenvolvimento que eles foram do assoalho não é o correto. Então eles resolveram descartar o assoalho de Austin e o engenheiro deles estava explicando que, o carro é realmente um Frankenstein, mas isso é pra todo mundo, né? Basicamente, tirando da Red Bull, mas pra todo mundo basicamente é isso. Você cria pequenas peças e encaixa no design que o seu carro tem. Então, ao longo das pistas em que a Aston Martin levou a atualização, eles testaram pequenas peças já encaixadas nesse pacote do carro. O que eles estão fazendo agora e vão fazer pro restante da temporada, né? Faltam 2 corridas, é usar as peças que eles sabem que tá dando certo no carro. Então eles meio que resetaram e eles esperam que Las Vegas e em Abu Dhabi eles tenham um desempenho comparado com o que foi no início do ano por ter voltado com as configurações. Mas a Aston Martin, ela tá meio que pisando em ovos, porque ela precisa desenvolver esse carro pro próximo ano e ainda tem algumas coisas nesse projeto que estão preocupando eles, né? O Alonso falou que as últimas corridas, foi muito ruim pra ele. Ele teve 2 abandonos. E aí ele até falou que, teve uma hora que eles olharam pro projeto do carro e falaram, cara, tá tudo errado, sabe? Não tá dando certo. E aí que agora em Interlagos ele falou, não, a gente conseguiu achar alguma coisa, dá pra poder trabalhar aqui. E acertar o carro em Interlagos dá uma perspectiva boa pra isso. Porque Interlagos, até na hora que a gente for falar do Piastri, cara, é uma escola completa de automobilismo, de condução. Então você extrai muita informação de Interlagos, porque você tem muitas variações dentro da pista que simulam outras pistas. Você tem parte que é traçado de rua, você tem parte que é de curva de baixa, de curva de alta, retão, curva acentuada. Cara, Interlagos, cara, é apaixonante, é uma pista sensacional. A outra coisa só que eu queria comentar... Isso, porque a gente tem que falar da pergunta da Esther, que tá pegando um pouquinho do que a gente tá comentando, mas também vai um pouquinho mais além. Não, era só do Ricardo, que eu não concordo muito com as coisas que o Ricardo fala. Mas esse fim de semana ele falou uma coisa que fez muito sentido. Que foi ele e o Piastri foram prejudicados na primeira largada, com os carros deles danificaram e os dois tiveram que ir pros boxes para poder arrumar. E nisso teve a bandeira vermelha. Então eles foram autorizados a mexer no carro, mas eles tiveram que voltar atrás de todo o pelotão. Só que antes de ter a largada, não fizeram o procedimento que tinham feito, se eu não me engano, no Azerbaijão, de, deslocar esses carros que estavam fora da volta do líder, passar eles pra frente do pessoal, né, do grid, eles darem uma volta, voltarem pro pit, e aí sim ter o início do procedimento de relargada. Então, não teve como o Ricardo e o Piastri se recuperarem na corrida, porque não teve essa volta pra poder descontar pra eles. E isso eu concordei com o Ricardo, foi ridículo, porque já foi uma corrida que a gente tava com déficit de carros no grid, e aí você vê, quanto que faz muita falta ter mais uma ou duas equipes no grid, porque os abandonos que teve reduziu bastante o pelotão, e ainda se ter 2 carros que, não vai ter chance nenhuma de disputar nada. Exato, Aí do Piastri eu já vou, realmente, porque durante a corrida eu fiquei falando, nossa, né, o Tsunoda tá mandando bem, tá pra cima do Ricardo. Aí a Débora jogou o balde de água fria, né? Porque tava uma disputa legal, porque o Ricardo tentava chegar no Tsunoda, mas eu percebi que o Ricardo não queria tentar ultrapassagem, porque eu acho que ele tava com medo realmente de tocar no Tsunoda. Sabe, perder os dois, perder a posição. Aí a Débora falou, não, ele tá uma volta atrás. Eu falei, tá brincando, né? O Piastri também. Eu falei, pô, fudeu, né? Porque o Piastri tava vindo bem, tava mas ele tava querendo ultrapassar todo mundo, né? Aí eu falei, caramba, mas vamos aqui, deixa eu só falar do Piastri, do lance, porque na hora que a Débora falou isso, eu falei, pô, faz sentido a McLaren trazer ele de volta, porque ele ganha quilometragem, e até a Débora fez um post hoje muito bom falando disso no BP, de como o Piastri, depois de Monza, todas as pistas que ele conduziu agora, ele nunca tinha dirigido, é a primeira vez nela, e foi as pistas que ele mais pontuou.
foi até ganhou sprint, foi pódio, tudo. Então pra vocês verem como o garoto é bom. E quando eu vi isso, falei, pô, bom, né? A McLaren vai estrear com bastante coisa. Aí o Andrés depois falou exatamente o que eu comentei. E até a gente viu essa entrevista lá diretamente de Interlagos. Que ele falando, olha, a gente manteve o Piastri justamente para ele ganhar quilometragem e conduzir e andar por Interlagos é importante para o aprendizado dele. Para saber como é que o carro funciona, como é que o carro se comporta, degradação de pneus. Entanto que eu acho que o Piastri foi até que fez mais pit stop, mais troca de pneu. Até para entrada de box é importante. Então, assim, foi uma pena, mas foi bom, né? Quem sabe se aprendizado aí pra isso. Isso foi legal que eles nem estavam usando o Piastri pra poder coletar dados pra corrida do Norris, né? Cara, só foi pro Piastri andar mesmo. Eu acho que a McLaren tava muito confiante desde sexta-feira, porque sexta-feira, enquanto que ainda tinha internet, porque na sexta-feira tava com internet de boa, vivo, só no sábado por causa da tempestade que não. Eu tava acompanhando o timeline, até eu tava usando o aplicativo para aquele que vê os microsetores, que é o que a Débora sempre pontuou. Cara, a McLaren era a única que roxeava mais de 3 ou 4 microsetores. As outras, que nem a Red Bull, era um verde, tudo amarelo. A McLaren não, era tudo verde, uns 2 ou 3, tinha até 4 microsetores roxos. Eu falei, caramba, a McLaren tá muito bem. Aí toda vez que ela fazia isso, a McLaren recolhia. Eu, caramba, eles estão escondendo o jogo. Tudo bem que você não esconde muito bem o jogo quando você faz isso, mas era muito estranho. E realmente a McLaren estava com o carro muito bem acertado para esse final de semana. Mas entrando aqui na pergunta da Esther, ela pergunta, né? Lembrando, pessoal, que a gente não abriu caixinha de perguntas pra galera nas redes sociais, porque, cara, a gente não sabia quando ia gravar, como ia gravar, daí a gente mandou no grupo de apoiadores, por isso que a gente fala, se torna apoiador do BP, é interessante, é bacana, a gente conversa, brinca, manda meme. A Débora descobre os livros quando ela publica os livros nas redes sociais. Provavelmente primeiro ela manda lá no grupo do BP, porque a gente sabe que o volume, às vezes, de produtos é baixo, tudo. Então a galera ali já compra e já acaba com o estoque. Então seja apoiador do BP para participar do grupo de acionistas. E lá a gente pediu para mandarem pergunta. A Esther mandou e ela pergunta, né? Como o Fernando Alonso conseguiu terminar a corrida à frente de Pérez depois de uma super batalha, mesmo com o carro mais lento? Pega isso que a gente comentou, né? Que a Aston Martin resetou. E tem outro fator, Fernando Alonso. Eu tava falando com o Rubens, né? Quando a gente foi reassistir a corrida, que há quanto tempo que o Alonso já tá, né, no grid da Fórmula 1? Tipo, tirando aquele ano que ele saiu da categoria, tipo, ele tá ali há muito tempo. E há muito tempo a gente tem o GP de Interlagos. Tipo, o único ano que a gente não teve corrida aqui foi 2020, porque teve a pandemia. Mas desde então, desde que o Alonso tá no grid, ele tá correndo em Interlagos. E aí, quando a gente olha as voltas finais ali da corrida, né? Até o Alonso falou, pelo menos durante 30 voltas eu tive o Pérez atrás de mim, brigando comigo. Tipo, não foi só o fato dele estar atrás, né? E o Pérez passou mais de 40 voltas atrás do Alonso. Mais da metade da corrida. Mais da metade da corrida. Atrás, assim, que eu digo, efetivamente, tipo, sem ter um carro entre eles. O Pérez estava literalmente atrás, independente da distância que tinha entre eles, né? E aí, nas últimas voltas, a gente vê muito, né, essa coisa do Alonso, tipo, de conduzir ali e fazer as curvas e entender o que estava acontecendo. Porque, assim, o Pérez estava vindo atacando ele sabia que ele também não tinha um melhor carro para poder segurar o Pérez. Em questão de DRS, a Red Bull era mais efetiva. E aí, depois até o Alonso falou, né, que quando chegou na penúltima volta que ele tinha perdido a liderança, o terceiro lugar, ali ele falou, eu não vou mais conseguir o terceiro lugar. Já era pra mim, tipo, porque a Red Bull tinha passado. E aí passou uns metros, se eu não me engano foi na curva 4, o Pérez erra. E ali o Alonso falou, não, ele errou, dá pra mim poder passar ele. Errar na frente do Alonso. Errar na frente do Alonso é você pedir pra poder ser passado mesmo. Aí o Alonso aproveitou, tipo, o final da volta ali, carregou a bateria, usou o restante da bateria que ele tinha pra poder, tipo, conseguir uma potênciazinha a mais no final. E aí ele termina, né, consegue ultrapassar o Pérez e recuperar a terceira posição. Outra sorte que o Alonso teve, mas assim, tipo, é uma coisa que já acontece em outras pistas, né, que o sensor da linha do que determina o que é a chegada, o que determina a volta em si, é antes da
da linha de chegada visual, a pintada ali no chão. Aquilo ali é mais um símbolo, na realidade. Duas coisas que são símbolo, né? A linha de chegada pintada e a bandeira quadriculada, que hoje não vale de mais nada. O que vale realmente é sensores, né? Até teve um erro, tem pouco tempo atrás, de ter dado a bandeirada em momento errado, e até então o regulamento dizia que o que valia era a bandeirada. Então, se você desse a bandeirada uma volta antes, ia valer aquela volta. Hoje não mais. Hoje, se der a bandeirada, tipo, o que vai valer é a volta, quantas voltas tem da corrida e o sensor. E aí o Alonso e o Pérez passam no sensor, só que como era um pouco antes, o Alonso passou na frente. Se fosse a linha de chegada, o que determinasse era o Pérez, que era o terceiro lugar. Eles passaram a 0,053 de distância, pouquinho. Mas foi muito que o Alonso, tipo, viu o Pérez errando e conseguiu recuperar a posição. E foi legal que o pessoal reviveu hoje que o Alonso chegou à frente do Vettel no Japão ano passado por 0,11. Uhum. Então, ou seja, né, o Alonso já tá meio treinado. Cara, isso é assim, eu vou ser sincero, podia ser o Verstappen. Se o Alonso tá num dia que tá inspirado, ele consegue, e eu tô colocando na mesma condição de carros ali de disputa, cara, ele segurava. Porque assim, o que eu falo, que eu acho estranho o pessoal tá em casa e não prestar atenção em traçado, o cara fazer traçado. Você vê o piloto fazer 71 vezes a mesma volta, vê classificação, vê treino livre, e você não entende qual é o traçado correto, é meio estranho, ainda mais produtor de conteúdo e jornalista. Então, o que eu digo é o seguinte, o Alonso fazia um traçado defensivo e ao mesmo tempo conservava pneu, cara, ele era, desculpa, ele beirava o filho da putagem, dele frear, contornar diferente, fazer com que o Pérez se desgastasse. Não tô falando que tava desgastando o pneu, mas o Pérez, assim, sabe, você tá ali atrás, você começa a ficar frustrado. Você começa a ficar, pô, cara, eu não vou passar. Enquanto que o cara tá na defesa, ele tá de boa. O Alonso tava naquela situação. Se ele me passou, o Pérez tá com o melhor carro do grid, o Pérez tá mais rápido, o DRS dele funciona melhor. Eu tenho uma Aston Martin que tá defasada. Se eu for ultrapassado, de boa. Mas se eu conseguir segurar esse cara, ótimo. Eu sou o rei daqui, né? E tipo, cara, o que o Alonso fez foi uma coisa genial. O lance das duas últimas voltas, o Pérez também trabalhou isso no final, né? Ele falou, pô, eu vou ultrapassar o Alonso nos voltas finais, que não dá tempo de me dar o troco, de recarregar a bateria e me ultrapassar. Mas é Fernando Alonso, né? Mas o Pérez também, tipo, esperou e cometeu o erro de passar ali na penúltima volta, né? Exato. Que, tipo, o Alonso ainda tinha mais uma volta pra poder buscar alguma coisa. Passou o Alonso no S, né? Depois ali do S. E, cara, deixou uma volta e meia pro Alonso recarregar, uma volta praticamente, pro Alonso recarregar a bateria. E, tipo assim, cara, não tem como. Você ficou presa fácil. Acho que o Alonso é um dos caras que mais, assim, é difícil até de você brigar com ele. Porque acho que, tipo assim, mesmo se tivessem o mesmo equipamento, se o Alonso e o Pérez tivessem o mesmo equipamento, a experiência do Alonso é demais, né? Então eu também acho que, assim, essa temporada em si teve vários momentos que foram horríveis, mas teve vários momentos que o Alonso mostrou, tipo, o que era ser o Alonso, o que é ser um bicampeão. Eu acho que Carlos Sainz, Alonso, Norris, Piastri salvaram essa temporada. De não ser uma temporada chata. O Leclerc até fez assim. alguns momentos de brilhantismo, essas coisas que foi legal até. Mas, cara, na pista, na hora de decidir mesmo, na hora de ser decisivo, esses 4 pilotos foram os caras que mais se destacaram esse ano. E o Albon. É que o Albon, coitado, nessa corrida tava muito bem no final de semana, cara. Eu tinha otimismo do Albon conseguir pontuação. Tem tanto que, salvo engano, o Sargent chegou em 11º, 12º, alguma coisa assim. Então, assim, o Albon, eu acredito sim que ele iria pontuar. Cara, Interlagos é uma pista tão absurda. Você vê o Pérez com uma Red Bull com DRS aberto, não ultrapassou uma Aston Martin com DRS fechado. E aí você tem até o Hülkenberg, correu muito bem esse final de semana. Completo, parece que ele casa muito bem com Interlagos. E é isso, Esther. Interlagos é uma coisa que a gente fala. Até isso eu conversei com o Valese lá. Interlagos é uma pista que escolhe os pilotos que vão se destacar no final de semana. E esse final de semana escolheram o Norris e o Alonso para se destacarem. E o Alonso, acho que, tipo assim, vindo de uma temporada em que deu
deu tudo certo no começo, depois deu tudo errado, porque os únicos outros pódios que ele tem é na Holanda e agora. Depois de ter, tipo, começado uma temporada em que em 8 corridas ele tinha 6 pódios. Então ele conseguiu o 8º agora. Eu acho que o que fez a diferença foi realmente a experiência dele. E outra, também tem o fato de que tipo, a gente tava no fim de semana sprint que já não era muito favorável pro Pérez. Apesar do Pérez não ter sido tão horrível assim quanto a gente imaginava, foi pódio né? na sprint, né? A gente não comentou isso, mas ele foi pódio. E o resultado dele da corrida em mas, si assim, pra largada não foi bom, porque teve aquele final Armagedon na sexta-feira. A Gia ainda falou, né, que eu ainda ia conseguir falar mal do Pérez nessa corrida final de semana, mas desculpa, Gia. Ele tinha o segundo melhor carro. E tomou vareio de Stroll na classificação, de Alonso, Norris, chafurdou atrás das Mercedes que não estavam bem. Então, assim, Pérez, esse final de semana, eu vou ser sincero, foi muito lucro o que ele obteve. Não merecia tudo isso. Mas, né, depois a gente teve o Alonso e o Pérez se encontrando ali no final da prova, né? Até o Alonso meio que falou assim, não, que isso não se repita, viu, Pérez? Não faça mais isso comigo, porque eu já estou um senhor de idade. O senhor de idade tá batendo nos novinhos, cara. Tá batendo nos novinhos. É porque eu acho que depois, assim, você vê na corrida do Alonso e o Leclerc... Não. Nem largado. Mas quem tá apanhando e quem tá velho e capenga é a Mercedes, né? Que, gente, eles erraram. A Mercedes vai dar um paco de beisebol pra cada um dos funcionários pra poder quebrar esse carro. Você viu a explicação deles? Que depois de Austin, eles ficaram com medo da altura do carro. Então eles reformularam todas as configurações do carro para o carro ficar um pouco mais alto, para não ter perigo de passar em zebra, qualquer coisa, e degradar o assoalho e ser desclassificado de novo. E mudaram o assoalho de novo. Né? E mudaram o assoalho. E isso fudeu o carro completo. Fudeu, assim. Não, e até o Toto Wolff, né, depois... Nossa, o Toto Wolff tava muito pistola, velho. Depois que o GP passou, né, ele até falou que quando foi de sábado para domingo, eles pensaram em botar a mão no carro do Hamilton e mudar toda a configuração do carro, fazer que nem a Aston Martin tinha feito com o Alonso e o Stroll no Qatar, né? Não, nos Estados Unidos, desculpa. E no México foi só o Stroll, né? Eles pensaram em mudar toda a configuração do carro, de, assim, começar do zero, botar o Hamilton pra largar dos boxes pra poder ver se resolvia. E foi uma coisa... dado resultado. Foi uma coisa que eu tava falando com o Rubens. Eu acho que teria sido melhor ter feito isso com o Hamilton. E dar a possibilidade dele tentar conquistar posições e terminar, tipo assim, em um 9º lugar, tentando conquistar a posição, do que perder a posição, cara. Foi horrível, foi muito feio. Foi humilhante. Ainda mais pra um cara que fez a sprint que fez quando tava brigando pelo título, foi ridículo demais. Não, e você percebia que era o carro. Você percebia que era o carro porque você olhava assim, o carro não rendia. Cara, primeiro que esse carro da Mercedes, ele é bonito na TV. Mas ali na pista, ele é um trambolho. Ele é muito... Cara, ele literalmente é um monstro de Frankenstein. Você olha assim, é uma coisa que eu gosto de fazer, principalmente quando tá alinhando o grid, como agora a gente tem a sorte de ter sprint. Eu gosto de olhar os carros, mais ou menos perceber mais ou menos a dinâmica deles. Cara, Ferrari é um espetáculo, parece que realmente foi esculpido num mármore vermelho, sabe? Num mármore, assim, perfeito. Mas é um carro ordinário. A McLaren é um dos carros mais feios para pensar, assim, se olhando pessoalmente. Mas rende. Mas o da Mercedes, cara, é surra de pai alcoólatra, mano. É muito feio, cara. A pintura é legal, aquele preto, tudo. A asa traseira salva, o bico à frente. Mas aquele miolo, o cofre ali do motor. E aí, você olhava o carro na reta, parecia literalmente que ele tava com um paraquedas aberto, porque não vinha. Na hora que o Stroll passou, cara... Stroll, Alonso, foi assim, Carlos. O que tá acontecendo, meu? Até eu pensei, degradação de pneu. Realmente, eles tiveram degradação muito acentuada, mas não foi em um composto, foram em todos os compostos. Não tinha, eles podiam pôr pneu. Até um daqueles perfis que faz gráfico zoou, né, que estava com os pneus mega inflados, porque parecia que o carro não tava correspondendo. Nossa, muito triste. Foi muito ruim a corrida, né? Isso que o Rubens falou do pneu foi real, eles também reclamaram do pneu. Depois, no final das contas, resolveram abandonar com o Russell.
Aí até perguntaram pro Russell se tinha sido por conta do desempenho ruim que eles tinham abandonado. Só que ele falou que não, que nas últimas 20 voltas o carro entrou em um estado crítico de funcionabilidade que fala? Pode ser. Que o carro, tipo, ia dar PT. Então eles resolveram abandonar com o Russell. O Hamilton ficou na pista, mas, sei lá, acho que talvez, sim, olhando pro que aconteceu, era melhor ter trocado toda a configuração do carro do Hamilton, talvez ter dado chance pra ele poder brigar um pouco por posição do que, tipo, virar uma chicane na pista. Porque o Hamilton não tinha nem uma reação de tentar segurar, porque ele não tinha carro pra isso. Até em Interlagos é muito perigoso você ser um carro lento. É muito rápida. perigoso. É uma pista rápida, ela é curta. Então, assim, é muito perigoso você ser um carro lento. Compensa muito mais você recolher do que você ficar na pista. Bom, e no final, né, já todo mundo sabia, Max Verstappen ganhou. E aí, gente, quando a gente falar que a corrida foi chata, e foi realmente foi uma das piores corridas de Interlagos que eu assisti ao vivo. Isso, quantas vezes na live eu falava, gente, não cria expectativas sobre Interlagos. Interlagos teve corridas nos anos 90 que, assim, a gente desligava a TV, que tava tão chata, tava muito sol, não ia chover, mesmo que acontecesse um acidente, não ia acontecer nada diferente. 70 voltas, às vezes é cruel. A gente, cara, saía, não assistia, depois só ia ver depois. Tem corrida da Fórmula 1 Interlagos que só foi assistir agora, que tem F1 TV, porque é muito chata. E realmente, cara, na hora que, assim, deu 10 voltas depois da segunda relargada, pela primeira vez em 9 anos que eu vou em Interlagos, eu vi a galera sentar pra assistir corrida. A gente sempre assistiu em pé. Eu lembro que até a Solange, que é apoiadora do BP, um beijo Solange, foi um prazer conhecê-la. Ela falou, nossa, mas o pessoal não senta, não é melhor se todo mundo sentar? Que se todos sentar, todos ficam sentados. Eu falei, Solange, não dá. Todos vão ficar em pé. No sábado, na sprint, foi assim. Mas no domingo, deu 10 voltas da relargada, todo mundo sentou. Sentou, porque o setor A, se você tá sentado, você consegue ver a pista, tem a mesma visão de estar em pé, porque não tinha mais graça, sabe? Tipo, pô, cara, assim, a gente viu o Alonso disputando com o Pérez, mas assim, era uma disputa que a gente tava toda hora esperando o Pérez passar. Ela se tornou interessante depois de 300 voltas, que a gente falou, caraca, o Alonso tá fazendo puta de um trabalho segurando o Pérez. Mas... Não, eu acho que assim, foi até uma corrida difícil pra transmissão de procurar disputa em pista, porque a gente teve uma classificação muito apertada nas voltas rápidas, né? Menos de um segundo ali, e muito apertada mesmo. Eles largaram as primeiras voltas, depois da bandeira vermelha, tá os carros muito próximos. Ainda tinha aquela coisa de, tipo, liberou DRS, usar... 2 zonas de DRS. Mas passou um pouco, já tava todo mundo, tipo, distante mesmo. O Verstappen distanciou do Norris, o Norris também, tipo, abriu. Aí ali o Stroll ficou embolado um pouco na briga ali do pessoal do meio do pelotão, até com o Alonso ali. Depois também distanciou, aí teve mais uma outra coisinha, mas, cara, acho que foi até uma corrida difícil pra transmissão, tipo, ir buscar brigas e disputas, porque não tava nada acontecendo, tipo, você tinha que meio que criar disputas. E a Interlagos também dá uma falsa sensação de que alguma coisa tá acontecendo, porque você tem 2 pitstops, né? Então, tipo, tem muito piloto que não parou ainda, que tá na volta errada, então o piloto ainda vai ser ultrapassado, não sei o que. Mas depois que aconteceu o último pitstop mesmo, morreu a corrida. Que o que segurou de novo foi o Alonso e o Pérez. Morreu a prova. Foi, infelizmente. Assim, é que eu falo. Até o Gui e a Tori estavam lá. Eu falei pra eles, pô, uma pena vocês terem chegado numa corrida dessa tão chata. Até eles estavam lá pela primeira vez e falaram, realmente, tá uma corrida chata. Então, quando eu reclamei no Twitter, mas só que daí veio um cardume de fãs me xingar e mandar DM. Eu não sei porque que às vezes eu falo essas coisas no Twitter. Mas até apaguei lá dentro do autódromo mesmo. Cara, tava chato mesmo, infelizmente, cara. Depois, pra vocês terem uma ideia, depois, no shopping, com eu, a Débora, a Rafaela e o Salaf jantando, que eu falei, porra, cara, era pra eu estar comemorando o pódio do Norris e do Alonso, porque quem ouve o BBcast e acompanha as lives sabe que eu torci pra esses dois no pódio. Eu sempre falei, eu quero uma vitória de um dos dois. Se um dos dois for pódio, eu vou não invadir a pista. E aí já vai falar sobre invasão. Mas
eu fiquei triste, porque eu falei, cara, eu não curti o pódio de 2 caras que eu acho foda. Não curti, porque assim, a corrida deu um balde de água fria, que, sabe? A gente, cara, eu vi gente indo embora. Primeiro que quando o Leclerc bateu, eu vi muito ferrarista ir embora, muito tifoso foi embora. Depois, a gente olhava lá pro setor G, o pessoal indo embora, esvaziou. Tipo assim, e não adianta a pessoa falar, mas é porque o Verstappen tava ganhando. Não, podia estar sendo o Vettel, o Alonso, o Hamilton ganhando. A corrida não tinha nada na pista de interessante para assistir. Então assim, foi uma lástima, mas é Interlagos. Eu acho que é uma coisa assim que a gente teve o ano inteiro, corridas ruins. A gente acreditava que Interlagos ia ser diferente por ser Interlagos. Porque a gente sempre cria uma expectativa muito alta, mas... Cara... Eu acreditava que Interlagos e Singapura e essas 2 corridas mais diferentes, assim, Singapura eu acertei muito. Não, foi uma coisa que a gente conversou. E Singapura eu tava falando desde da abertura. Conversou com o Dan, do Velocidade Alta, que a gente encontrou com ele na coletiva do Hamilton. Cara, a equipe que era favorita era a Mercedes. Na hora que a Mercedes cagou, a gente falou, cara, não tem mais ninguém pra bater de frente com a Red Bull. Acabou, final de semana. Até a Esther perguntou pra gente se a gente achava que a McLaren, né, dentro dessas coisas que tá acontecendo, se a McLaren ano que vem vai ser uma desafiante aí. Eu acho que assim, vai brigar talvez com Ferrari, com Mercedes. Eu vou um pouco além. Mas com a Red Bull eu já tô perdendo as esperanças. Ela vai manter os 2 pilotos à frente do Pérez, se o Pérez permanecer. Isso vai com certeza. Mas a McLaren eu acho que ela tem muita chance de ganhar. Porque pelo menos uma corrida. Uma ou 2. Que nem foi a da Ferrari. Exato, mas eu vou um pouco além. Como ela vai ficar à frente do Pérez, aquelas corridas que o Pérez ganhou, tem muita chance do Norris ou Piastri ganhar. Então eu acho que ali no começo da temporada, quando o Verstappen... Porque no começo da temporada eu acho que o Verstappen ele ainda tá aquecendo o corpo, sabe? O Verstappen nunca foi um piloto bom de início de temporada. Você vê, o ano passado o Leclerc estava 80 pontos na frente dele. Então eu acho que assim, no começo da temporada pode ser que a McLaren, mas a McLaren vai ficar assim, pode constante, e provavelmente pode pegar uma vitória ou outra por causa disso, mas eu acho que vai continuar a mesma coisa. Leclerc fazendo pole sem ganhar, Hamilton brigando com o carro, isso se a Mercedes não acertar. Se o James Allison realmente... Esse carro revolucionário, né? Que ele tá falando que vai vir, eu acredito que possa ser algo interessante, mas a McLaren vai brigar mais com Mercedes e Ferrari para ocupar o lugar do pódio que o Verstappen não ocupar. Eu acho que em questão de campeonatos de construtores, a Red Bull ainda vai levar. Via de regra, Esther, pode anotar, Verstappen ganha todas. Eu acho que ele vai vir com uma sede tão forte de ganhar todas as corridas. Que quase fez isso esse ano. Então eu acho que não vai dar chance nem pro Pérez. Mas, se ele cometer algum deslize, pode ser que alguma outra equipe ganhe. É que assim, o quanto que a Red Bull vai conseguir também manter questão de confiabilidade desse carro pro ano que vem, a gente não sabe, né? Se conseguir manter esse ano, consegue manter Não, conseguiu, mas assim, ainda é duro você manter isso, tipo, de não quebrar. Cara, de não ter problema com nenhuma peça que você bota no carro. Porque a Aston Martin, ela teve problema, não só de desenvolvimento de peça, mas de confiabilidade no final do ano. Então, acho que assim, manter também essa confiabilidade do ano que vem vai ser uma coisa interessante pra poder ver o que eles vão fazer. Porque, tipo, agora eu entendo, o carro esse ano tá muito perfeito, tipo, motor e carro. Mas... pro ano que vem, eles vão ter que forçar um pouco mais esse carro. Tipo, em aerodinâmica. O que aconteceu em 2021 eles vão precisar demais desse carro. E o motor não vai acompanhar. Foi o que aconteceu em 2021 com a Mercedes. O motor não vai acompanhar esse carro. Não tem como, porque o motor tá congelado. Então eu acho que aí pode ser, talvez, tipo... o lugar de, tipo, talvez o motor dar um pau. Que esse ano... Gente, não teve um carro... Não teve isso, que nem os outros anos. Não, é que o do Tsunoda só fizeram aquelas trocas de peça por cautela. O que o Froza, ele é engenheiro mecânico da Volvo e tava conversando com a gente sobre isso. Ele falou, cara, é muito estranho um motor que gira a 45.000 RPMs não falhar nunca. Esse turbo tá trabalhando numa loucura que é impossível. É aí o do Tsunoda que ele falou. O do Tsunoda, às vezes, ele passou numa zebra
um sensor acusou uma vibração fora do normal, que às vezes é um parafuso que foi mal apertado, uma mangueirinha que foi cortada mais curta. Os caras, vão trocar, é melhor. Tipo, mas nem precisa. Cara, não existe. É que ele falou assim, cara, é muito estranho. A gente não tá falando que é ilegal. Mas assim, o nível de perfeição desse carro da Red Bull, cara, eu vou ser sincero. Eu coloco esse carro da Red Bull junto com o MP44, o FW14B, né, que é o carro do outro mundo lá, que o Prost ganhou, e o carro da Brown GP. Cara, eu nem coloco os carros da Mercedes do lado, porque os carros da Mercedes davam uns pau, umas coisas meio malucas. Vivia tendo troca-peça de motor, né? É. Tinha punição, mas coisas, esse carro, a Red Bull não teve. Cara, e troca pintura. Né, troca pintura, não mexe no altar em nada. Muda a carenagem pra refrigerar melhor. Gente, eu jurava que México e Brasil ia ser as duas corridas. Não. Assim, tirando Singapura, por ser quente, eu achava que eram as duas corridas que a Red Bull poderia quebrar, porque é o que o Fraz tava falando. Essas duas corridas, como a altitude do mar é maior do que a que eles pegam nas provas da Europa, o turbo tá funcionando mais ainda. No México, o turbo tá gritando pra poder buscar o ar para poder funcionar o oxigênio. E ele não deu pau no México, não deu pau no Brasil. O que acontece com esse carro? Não. E, gente, a Red Bull no carro do Verstappen está com as trocas regulares. Eles não trocaram além pra ele poder ser punido. Eles são as trocas regulares. O que eles estão fazendo? Cara, qual que é o ano que você consegue terminar o ano? Tipo, assim, tudo bem, no começo do ano eles tiveram aquela coisa, tipo, dá mais uma peça aí, porque esses motor vai quebrar. Mas qual que é o ano em que você chega no final da temporada e você não precisou fazer troca além? Não, e assim, ouvinte, não acha que a gente tá achando que eles têm algo ilegal, que eu até acredito que não tenha por causa do nível de fiscalização da FIA. Mas é um absurdo, não um absurdo de forma negativa. Eu fico espantado o nível da engenhosidade, do desenvolvimento que eles chegaram, ao patamar que eles chegaram, cara, que assim, nunca foi visto na Fórmula 1. Pode ser. E a gente nem esperava. Não, né? Assim, pode ser que daqui pra frente isso vire regra, até para as outras equipes. Olha, a gente já chegou no nível de desenvolvimento de motor a combustão, do casamento do híbrido, que os carros não vão mais quebrar. Legal, pra mim, eu vou achar sensacional, que a coisa que eu mais odeio, e desculpa, Fábio Campos, é carro abandonar por quebra de motor. Cara, eu acho uma maldade com o piloto. O piloto bater é uma coisa. Mas, cara, abandonar por motor quebrado é muito doído. Não, aquelas punições esdrúxulas, né? Tipo, fulano vai perder 60 posições porque trocou o motor. Porra, cara, coisa chata. Então, assim, quem sabe a Red Bull foi a primeira equipe a chegar nessa perfeição de engenharia. E que as outras podem chegar. Mas, cara, sabe quem que eu acho que tá feliz de ver esse motor fodão da Red Bull? Aston Martin. Vai receber esse motor aí. Vai receber esse motor. A Red Bull desenvolveu um motor foda pra Aston Martin. Aston Martin tá sonhando de orelha a orelha. Ainda vai ter que mexer em coisas pra se adequar, né, ao motor de 2026. Mas assim, acho que o que a gente não esperava era a Honda, que no começo mal andava e mal entregava os motor. E o Alonso passou tudo que passou na mão deles. De novo, quando começou com a Red Bull, né, que passou ali pela Toro Rosso. Que teve aquele monte de troca e coisa de desenvolvimento pra Red Bull. Chegou na Red Bull, as primeiras corridas do ano, eles abandonando porque o motor não funcionava. Não, ano passado, né? O motor desse jeito, nesse nível... engraçado, ano passado, né? O motor desse jeito, nesse nível, chegar agora e não dá um pau. E o Verstappen, não é porque o Verstappen não tá forçando, porque toda corrida o engenheiro dele tá, Verstappen... Não precisa disso. O Verstappen tá indo muito além do que é pra você ir com o carro. E o Verstappen está botando este carro à prova e não deu um pau, gente. Assim, eu acho que a última corrida para o carro da Red Bull abandonar é Abu Dhabi. Las Vegas. Abu Dhabi. Las Vegas não, Abu Dhabi. Porque Abu Dhabi, lá eles andam com a potência do motor no máximo para estourar aquele motor. Porque o motor de Abu Dhabi você nem consegue usar mais. Abu Dhabi, ele ainda consegue colocar um motor novo sem punição. Ele consegue colocar tudo novo sem punição. Então eu acho que é mais fácil estourar em Las Vegas, que é uma pista seca de rua. Cara, se Las Vegas não chover, lá é seca. Porque assim, cara, Las Vegas é muito seco. É muito seco. É muito. Cara, pra você ter uma ideia, lá pneu
resseca no tempo. Então, assim, vai ser uma pista realmente que vai exigir. Muro. Então, assim, eu acho que Las Vegas é uma pista que pode. A gente não tá torcendo, mas a gente tá calculando uma possibilidade. Nossa, o Verstappen também falou de Las Vegas, né? Perguntaram, Las Vegas, a próxima corrida. Ele falou, eu nem andei no simulador ainda. Eu nem sei como é que é essa pista. Ele não sabe o traçado. Ele falou, a única coisa que eu vi, tipo, acho que ele foi tentar fazer alguma corrida, tipo, de rua que meio que simulasse o que é correr em Las Vegas, mas ele não chegou a ver o traçado. Ele falou que todas as vezes ele foi pro muro. Ele falou, espero que isso não aconteça quando eu for pra pista. Mas o medo do Verstappen tá sendo ir pro muro. Em Las Vegas. Então. Então acho que Las Vegas... Enfim, vamos aguardar, mas assim... eu nem espero mais nada. Não, só pra pessoal entender que a gente não tá querendo. É que assim, é uma coisa meio fora do comum. Cara, nem na época da Ferrari, do Schumacher, a gente via isso, cara. E se adulterar esse motor e fizeram um trabalho bem feito e ninguém conseguiu questionar... Porque o da Ferrari questionaram, né? Porque o da Ferrari falaram, tá mexendo de errado com esse combustível, do jeito que esse carro opera, esse motor aí, do jeito que eles estão usando combustível no carro, tá muito errado. Pegaram a Ferrari, a FIA descobriu e teve aquela punição esdrúxula lá, né? Nos panos. Se a Red Bull conseguiu adulterar esse motor e ninguém teve a capacidade de descobrir o que tá... de diferente nesse motor, nem a FIA, parabéns pra esses infelizes. Fizeram o melhor trabalho. É mérito. Bom, e falando de bom trabalho, que não teve bom trabalho em Interlagos, né? Foi a questão da invasão das pistas. O pessoal até viu aí vídeos que rolou nas redes sociais. A gente não quis compartilhar pelo BP, porque eu acho que quanto mais compartilha, é aquela coisa do meio que incentivar o pessoal a ser babaca. Então... Realmente ali houve uma invasão antes dos últimos carros entrar na pista. Sair da pista. Sair das pistas, né? E a Esther me mandou a pergunta: quais serão as consequências para o GP do Brasil depois da invasão na pista, quando havia carros lá e a briga dos torcedores com seguranças, além do plano que a organização precisa fazer? Há risco de perda de contratos, se casos assim se repetirem? Assim... É que assim, perda de contrato acho que não dá, porque é o seguinte, a gente viu isso acontecer de pessoas invadindo a pista em mais de um circuito nesse ano. Então, se você rescinde contrato com um, você tem que rescindir com todos. Tem que ser justo. Apesar que tratando de FIA e Liberty, a gente sabe que não é. Mas, no fim de semana que eles anunciaram que prorrogaram o contrato até 2030, eu acho que é mais fácil eles pegarem e realmente obrigar ao GP do Brasil a apresentar alguma coisa. E isso, gente, para quem conhece eu e que conversou comigo nos últimos anos, é uma coisa que eu falei. Eu achei ridículo, patético ter o setor Heineken. A Fórmula 1 nunca quis, na época até do Bernie, que tivesse um setor no miolo da pista por causa disso. Risco de invasão. Então esse era um dos motivos que aquela área nunca foi aproveitada. Porque você está colocando justamente no meio da pista torcedores. Você está pedindo para dar merda. Isso seria em qualquer lugar do mundo, você teria essa chance de o pessoal invadindo. México, Brasil, Austrália, Canadá... Não tem como. Então eu acho que é muito mais fácil tirar o setor Heineken, que para mim é ridículo também. Aquela área não é para ter. Aquilo ali é realmente uma área que tem que ficar livre. Tem N fatores para isso. E é uma coisa que até algumas pessoas falaram. Se chovesse muito, aquilo ali ia descer. Não, ia descer um mar de lama para a pista. Então assim, não fazia sentido você ter aquilo. Porque não tem drenagem que ia segurar a lama e a aguaceira que ia descer. Mas enfim, né? Os alecrins dourados e os jornalistas paladinos que aprovam essas besteiras lá em Interlagos adoram falar que pode fazer. Mas provou que não. Então, assim, eu acho que rescindir o contrato, não. Vai ter consequências? Sim. Espero que graves? Com certeza. Eu quero que realmente a FIA bata em cima de Interlagos. Porque é o que a gente falou. Não tá fácil você ir para Interlagos, não tá fácil você sair de Interlagos. Aumentaram o número de público, mas não aumentaram o transporte público, não aumentaram a infraestrutura para receber esse público. Esse ano foi extremamente ineficiente. Tudo. Banheiro, água. Cara, no domingo, na metade da corrida já tinha terminado. A gente já tava ficando sem água, sem comida. Não tava passando tanto vendedor com água e cerveja. Cerveja porque tem a galera que bebe, né? A gente ficou no refrigerante da água. Então, assim, eu acho que tem muita coisa que tem que ser conversada. E você perguntou, Esther, de bater nos seguranças. Cara, isso daí foi uma coisa que me pegou muito, porque assim, pra quem não sabe, eu trabalho no escritório que presta serviço sindicato dos vigilantes. E
é uma coisa que eu comentei com a galera lá. Falei, meu, esses vigilantes recebem tipo R$100 por dia pra estar aqui. R$100. Até no sábado, na hora que a gente tava indo embora, a gente encontrou com um vigilante. E aí, né, cara, eu trabalho com eles, eu fui conversar. Meu, eles não estão recebendo almoço, eles não estão recebendo... Estão recebendo lanchinho. Lanchinho, estavam conseguindo ir no banheiro, sabe? Banheiro tudo na carteirada, né? Tipo, ia no banheiro, tinha que marcar que você tinha ido no banheiro. E quanto tempo você ficou. Então, tipo assim, o cara tá ganhando R$100 por dia. Você acha mesmo que ele vai... tipo... Assim, ele vai tentar fazer o trabalho dele, porque o trabalho dele é conter os torcedores. Mas ele vendo que ele vai correr o risco de apanhar, ele vai deixar esses caras fazer o que eles querem, ué. Ele vai botar a vida dele em risco. Gente, é que nem a questão da revista, da entrada de Interlagos. Tô fazendo outra barriga, mas só pra poder comentar. Nos primeiros anos que a gente foi, o pessoal realmente olhava as coisas que você levava. Já teve vezes da minha bolsa ser tirado absolutamente tudo pra eles poderem ver o que eu tinha levado. Documento de meia entrada era sempre checado e era o documento que eles queriam. Não era o documento que a faculdade dá e não sei o quê. Então, indo por esses anos, a gente se precaveu de muita merda por conta dessas coisas. Mas, tem muita gente que tá aí nesses anos e fala, pode pegar a meia entrada de outra pessoa, pode pegar a meia entrada e você vai entrar. Então, acho que também falta um pouco de cuidado, mas aí também muda a empresa que faz a segurança, uma dessas coisas e o que esses caras vão fazer? E aí nos vídeos que a gente viu, o pessoal chutando segurança, batendo, cara, é complicado, porque segurança, se eles entram em atrito com o torcedor, até para defender o patrimônio, dependendo, eles perdem o emprego, e é o sustento deles, sabe? Hoje mesmo a gente atendeu um caso lá, de um vigilante que simplesmente ele teve que atender um chamado, nisso entrou um morador de rua dentro do local lá que ele trabalha, e aí quando ele voltou para atender o chamado, teve que tirar o morador de rua, mas o gerente não observou que ele estava atendendo o chamado. E demitiu ele. O cara tinha 12 anos de empresa. Sabe? Porra, cara. Sabe? Então, assim, eu realmente fiquei... E assim, eu até vou ter reunião com um dos advogados que trabalha com a parte coletiva do sindicato, eu vou relatar isso. Falei assim, gente, vocês têm que ver isso daí. Entre em contato com a empresa, que os vigilantes ficaram expostos. Então é complicado, sabe? E aí, na hora que eu vi a questão da invasão... Porra, mano, sabe, você vai lá, você paga, a gente pagou caro, a gente tomou sol, aí os babaca que tava, e esse foi o setor Heineken, por isso que eu falo que eu não gosto do setor, que invadiu, é uma galera que pagou R$2,5 pra tá lá, meu. Pô, você pagou caro pra entrar no setor, você faz uma babaquice daquela, espera invadir a pista, e é aquela coisa que a gente se falou, tem que ser coordenada a invasão. Pessoal do setor Heineken, vocês vão querer invadir? Tá bom, a gente vai fazer o seguinte, vocês vão pegar a passarela, vão lá pro setor A e pelo setor A vocês vão invadir. Pronto. Ah, mas a gente quer invadir por aqui. Não. Se pular a cerca, quem pular a cerca vai ser pego e vai ser... E não vai poder entrar mais no autódromo. Que nem foi lá no México. Com aquele torcedor que bateu. Por isso que eu falo. A arquibancada tem que ser numerada. Eu vi o pessoal até no grupo do BP falando, é impossível. Não é impossível. Você faz. Tem como. Você faz. Vamos supor, você tá lá, seu lugar é o 1430. Você é o responsável daquele lugar. Se algum crime, alguma coisa cometer naquele local, a primeira pessoa identificada ser você. Tem como fazer. Eu acho que já deveria fazer, pronto. Porque daí todos os relatos que a gente tem de homofobia, racismo, que teve gente sendo presa por racismo no setor M. E aí você vê qual a importância de ter lugar marcado. Furto, lesão corporal, cara, você tem lugar marcado, se dane. Ah, mas eu gosto dos meus amigos não compram junto. Ah, filho, vocês se organizam e se juntam pra comprar todos juntos. Dane-se. Tem que pensar no coletivo, não no individual. Então, eu acho que realmente aí a Fórmula 1 vai bater em cima de Interlagos, para Interlagos rever muita coisa. Questão de invasão, faz os portões, coloca o pessoal de staff. Cara, e é uma coisa que a gente reparou, não tinha tantos staff como tinha antigamente. Antigamente não. Não tinha de 2014 até 2018, e de 2018, 19, 21 e 22 tinha muito staff. A galera ficava passando, conversando, prestando atenção. Esse ano não tinha. E tanto que a gente teve problemas com a escada de acesso à arquibancada, que o pessoal simplesmente chegou lá meio-dia para assistir a corrida, parou na escada e ficou. Cara, a escada é para transitar. A gente teve que chamar a segurança demorou muito para chegar.
demorou muito pra tirar os caras, porque, tipo, o cara começa a falar mais grosso com segurança, que é o mais engraçado, que a pessoa falta com respeito com uma pessoa que tá ali trabalhando e está instruindo a pessoa do jeito que ele tem que fazer, que ele tem que sair da escada. Então eu acho que realmente a Fórmula 1 vai bater em cima e vai querer providências. Pra gente vai ser bom, mas aí é aquela coisa, 2024 não tem como eles alterar o valor. Se eles aumentar o número de seguranças de staff, 2025 vai aumentar o valor de ingressos, e aí vai para valores exorbitantes. Eu acho que o ruim disso, né, de Interlagos é que eu tenho visto que tem cada vez mais aumentado o público, mas você não vê um retorno no valor que você paga. Porque além do ingresso estar extremamente caro, a comida lá dentro é muito cara, e acho que é diferente do que é, tipo, de você ir num show, que você vai num show, você vai ficar menos tempo ali no lugar, a consumação em torno do evento é menor, então, tipo, até faz sentido você cobrar mais caro em show, mas em Interlagos, tipo, é uma coisa que você tá fazendo as pessoas chegarem 5, 6 horas da manhã pra poder sair de lá, tipo, 6 horas da tarde, porque depois que acaba a corrida tudo, ainda é difícil de você sair, eles não oferecem vias pra você se deslocar daquele lugar, e aí tudo é muito caro, aí chega, tipo, já aquela necessidade de, se você quer ir no evento do próximo ano, você tem que comprar o ingresso na semana que a corrida passou, tem se tornado cada vez uma coisa, tipo, mais cara e mais de difícil acesso pros fãs. Tem uma galera bem complicada, assim, que, tipo, eu não via, pelo menos nos primeiros anos que eu fui, tipo, essa coisa de você ter problema com o torcedor e você achar que, tipo, vai ter alguma briga, alguma coisa que não era desse jeito que a gente via acontecer. Óbvio, sempre teve casos horríveis, tipo, de machismo e racismo, tipo, coisas desse tipo, mas era meio que uma galera, tipo, que você tinha uma ideia que era essas pessoas, que eram os problemas. Hoje não, tipo, você tá ali, você não sabe quem é que tá do teu lado, e é muito fácil, tipo, a pessoa arrumar uma briga. E você tá indo, cara, você tá indo pro setor A, pro setor G, que é um setor que você já tá se fudendo, porque você fica o dia inteiro no sol quente, tudo, e não tem um benefício. Aí chega, tipo, na semana do GP, vamos colocar os ingressos pra poder vender, é mais caro. Mas cadê as soluções? Tipo, eu vi muita gente falando isso. Qual que é o balanço que vocês têm da corrida? Qual que é o critério de você aumentar o valor? É só por aumentar o valor? Ou porque vocês vão oferecer algo melhor? Tipo, vocês conseguiram contabilizar o que aconteceu nessa corrida pro próximo ano? Acho que não. E esse ano foi o pior ano que teve de transporte público. Porque não sabiam organizar os ônibus. Os ônibus circulares foi um transtorno para você pegar e sair ali da região do autódromo. Foi um final de semana em que a cidade estava muito complicada por conta da chuva que teve na sexta-feira. E você não viu um serviço, assim, tipo, mais efetivo. Tem muita gente que vem para São Paulo e não tem bilhete daqui, né? Hoje, quem é que anda com dinheiro no bolso? E aí teve todo aquele problema para você comprar passagem e tudo, sendo que teve alguns anos que eles colocavam aquele sistema do Paes em que você conseguia pegar o ônibus de graça, tipo, porque como a região tava sendo afetada por estar tendo um evento muito grande de muita circulação, eles ofereciam ônibus gratuitos, depois a prefeitura, tipo, fazia a contabilidade de quantos que tinham usado e repassava o dinheiro. Mas esse ano não teve isso, não teve tipo um ônibus gratuito, não teve um ônibus gratuito no sábado, que era o dia que tava mais caótico a cidade, com falta de energia, com problema de transporte público. A linha Esmeralda é uma linha completamente defasada para grandes eventos no autódromo, ela não consegue dar vazão para a quantidade de público que vai. Isso atrapalha muito as pessoas a pegar o metrô, né, o trem na realidade. Assim, qual que é o benefício que você vê de estar pagando no ingresso mais de R$1.000, sendo que você não consegue ter acesso fácil ao autódromo, não consegue sair daquele lugar, e enfim. E aí, Esther, você pergunta, mas por que vocês entraram nesse mérito de retorno às coisas? Porque quando você vai lá, você tá querendo aproveitar ao máximo. Uhum. E aí você não tem, aí quando chega o terminal da corrida que você fala, pode invadir, a galera quer invadir, mas só que daí tem a galera que confunde. Vamos invadir de forma coordenada, que nem é no setor A pessoa já sabe
aonde que invade, aonde que vai ser aberto o alambrado, qual portão que vai ser aberto, que a organização abre, para entrar de forma coordenada. E já tem os babacas que não, os babacas que já querem pular cerca, chutar segurança, porque eles acham que pagou R$2.500 vai ter direito a tudo, porque tá pagando R$20 na cerveja, R$10, R$11 no espetinho. Não, 25. Esse ano, 25 reais. Né? R$25 no espetinho, não é mais 11. Então, aí a galera quer aproveitar ao máximo, aí você gera esses transtornos. Enfim, torcer aí pra Fórmula 1, conversar com o grupo que organiza o GP do Brasil. Os organizadores vão precisar prestar um documento até o início de janeiro, falando quais as soluções que eles vão dar para o próximo ano e o que vai ser feito para poder conter a torcida antes da invasão. E se for permitir a invasão, de que forma que ela vai ser feita nos setores, para que isso seja chefiado. E a gente tem que lembrar que não foi a primeira vez que isso aconteceu no Brasil. Ano passado a gente já teve problema aqui. Exatamente. Também Setor Heineken. Mesma né? coisa. Enfim, agradecer a Esther que mandou as perguntas, a todos os ouvintes. A gente vai fazer uma live conversando também sobre isso, porque a gente também não entrou na questão que a Rafa foi lá para os boxes da Mercedes, porque acho que vai ser legal na live ela comentar, contar como é que foi. E a live vai ser muito mais pra gente contar como é que foi o final de semana, tirar dúvidas, conversar com vocês. E também responder a perguntas a mais que vocês tiverem sobre o GP, o que vocês acharam, o que vocês viram e achou de interessante. Bom, eu sou o BGP Neto, foi uma honra ter conversado com vocês até agora. Um forte abraço e até a próxima. Obrigada a todo mundo que ouviu e até a próxima.